Parte 1. Quando a oração move o invisível. Você já se perguntou o que realmente acontece quando você ora? Não o que os seus olhos veem, mas o que se passa no mundo espiritual, além do véu da realidade. Na Bíblia, cada vez que alguém se ajoelha e clama a Deus, algo se move nos céus. Ana, estéril e desprezada, orou chorando no templo. E Deus abriu seu ventre, dando-lhe Samuel, o profeta. Elias orou, e o fogo desceu do céu diante de todo o povo, consumindo o sacrifício e provando que o Senhor é Deus. Daniel orou por 21 dias. E um anjo revelou que desde o primeiro dia, Deus já havia ouvido sua oração. Mas havia batalha nas regiões celestiais. A oração não é apenas palavras, é guerra. É como lançar luz num campo de trevas. É como acionar uma intervenção direta de Deus no tempo e no espaço. Os santos sabiam disso. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, chorou e orou por anos até que o filho, perdido nos prazeres e na heresia, se rendesse a Cristo. Santo Padre Pio passava noites inteiras em oração, dizendo que cada rosário era uma corrente de ouro que ligava a terra ao céu. Santa Teresinha acreditava que suas orações de clausura podiam tocar almas em terras distantes que ela jamais veria. E o rosário, misticamente, ele é como um martelo que atinge o inferno e como um perfume que sobe até o trono de Deus. Os demônios tremem quando um católico pega as contas e começa a rezar com fé. Porque cada Ave Maria é um pedido à mãe que o filho nunca recusa. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você ora por alguém, você entra como intercessor. Você se coloca entre Deus e a pessoa, como Moisés que se interpôs para salvar Israel da destruição. É uma ponte viva, construída pela fé, pela súplica e pelo amor. Talvez você ache que a sua oração é pequena demais para fazer diferença. Mas no céu não existe oração pequena. Cada palavra dita com fé ressoa na eternidade. Pergunta: quer saber o que os santos e as visões místicas revelam sobre o que realmente acontece no mundo invisível quando você ora? Parte 2. As visões místicas e o mundo invisível da oração. Os santos que tiveram experiências místicas descrevem cenas que parecem retiradas de um campo de batalha, mas não um campo terrestre. Santa Catarina de Sena disse que via as orações subindo como flechas de luz, atravessando nuvens escuras até chegarem diante de Deus. São João Maria Vianney afirmava que, quando um fiel se ajoelhava para rezar, anjos se aproximavam para unir suas vozes à dele. Padre Pio contava que, durante a oração, via almas se libertando de prisões espirituais invisíveis. Algumas correntes se partiam de imediato. Outras exigiam dias, meses ou anos de intercessão constante, mas nenhuma ficava sem resposta. Santa Faustina Kowalska, apóstola da misericórdia, descreveu que, enquanto orava, raios de luz saíam de suas palavras e tocavam pessoas em lugares distantes, até mesmo desconhecidos para ela. Era como se a oração fosse um rio de graça correndo silenciosamente pelo mundo. E não é só visão de místicos. Na Bíblia, o apóstolo Tiago declara: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E quando Pedro estava preso, a igreja orava sem cessar, até que um anjo entrou na cela e o libertou milagrosamente. O rosário, em particular, é visto por muitos santos como uma arma espiritual que repele ataques e abre portas para milagres. São Luís Maria Grignion de Montfort dizia que cada Ave Maria rezada com devoção é como um golpe certeiro contra Satanás. Mas o que poucos entendem é que no mundo invisível a oração provoca movimentos reais. Anjos são enviados com missões específicas. Corações endurecidos começam a se amolecer. Caminhos fechados começam a se abrir. E ao contrário do que muitos pensam, a oração não apenas muda as circunstâncias, ela muda você,
transforma sua mente, purifica sua alma, fortalece seu espírito para suportar e vencer batalhas. Oração é mais do que pedir. É entrar na presença de Deus e permitir que Ele haja, mesmo quando não entendemos como. Pergunta: mas e se eu te disser que existem momentos em que a oração não só muda o mundo ao redor, mas também decide destinos eternos? Quer saber como isso acontece? Parte 3. Quando a oração decide destinos eternos. Existem momentos na história em que uma única oração mudou o curso de tudo. Momentos em que o céu se inclinou e a eternidade foi tocada. Santa Mônica orou 17 anos pela conversão de seu filho. Se não fosse essa intercessão incansável, o mundo talvez nunca tivesse conhecido Santo Agostinho, um dos maiores doutores da Igreja. Sua oração não apenas salvou uma alma, mudou o rumo da teologia cristã. São Domingos de Gusmão, ao receber o rosário da própria Virgem Maria, rezava pelas almas que estavam se perdendo. Muitos relatos dizem que pecadores endurecidos se converteram em instantes, chorando e correndo para a confissão. Cada conta do rosário era como uma chave abrindo as portas do céu. Há registros místicos de santos que, durante a oração, viam almas no limiar da perdição sendo salvas pela súplica de alguém distante, como se no último momento a misericórdia de Deus fosse alcançada pelo fio de uma Ave Maria ou de um Pai Nosso. Jesus mesmo nos mostrou isso. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma oração no momento da dor, que mudou a história da humanidade. No mundo espiritual, quando um católico reza com fé, algo acontece que nem sempre podemos ver. O inimigo recua, as cadeias se quebram, as portas do inferno não prevalecem. E o mais extraordinário é que você não precisa ser famoso, nem ter dons extraordinários. Deus ouve o clamor do humilde tanto quanto o cântico dos anjos. A diferença está na fé e na perseverança. Se entendêssemos a profundidade disso, rezaríamos mais, porque cada oração pode ser o ponto de virada entre a condenação e a salvação de uma alma. E essa alma pode ser alguém que você ama. O rosário, a missa, a adoração ao Santíssimo. Tudo isso é munição espiritual. Não desperdice o poder que Deus colocou em suas mãos. Hoje, enquanto você me ouve, talvez haja alguém esperando que você se ajoelhe e interceda por ele. E talvez o seu sim seja a ponte que o leve ao céu. Parte 4. Oração no combate espiritual. A guerra invisível contra o demônio. Pouca gente entende, mas toda oração é um ato de guerra. Quando você se ajoelha, não está apenas falando com Deus. Você está entrando no campo de batalha do mundo espiritual. São Paulo escreveu: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Ou seja, contra o exército do inferno. O diabo teme o católico que reza de joelhos, porque ele sabe que naquele momento o inimigo perde terreno e o céu avança. Padre Pio chamava o rosário de arma, e não era uma metáfora qualquer. Ele dizia que cada Ave Maria era como uma bala disparada contra as forças das trevas, e afirmava: o demônio foge do rosário como um cachorro foge de uma corrente que o chicoteia. Os exorcistas confirmam: muitas libertações só acontecem quando há pessoas rezando com fervor no entorno. Porque a oração cria um cercado espiritual que o maligno não consegue atravessar. Santa Teresa de Ávila via a alma em oração como um castelo cercado de luz, inacessível às flechas do inimigo. O rosário, a Eucaristia, a leitura da palavra, tudo isso fortalece as muralhas. Mas não pense que o combate é apenas nas grandes batalhas visíveis. Ele está nas pequenas tentações diárias, nas sugestões sutis, nas distrações que tentam roubar sua atenção de Deus. A oração é o escudo que impede essas setas de acertarem o coração. Quando você reza, anjos são enviados para lutar ao seu lado.
Demônios são expulsos de territórios onde antes tinham livre acesso, e almas presas em enganos começam a enxergar a luz. Os santos sabiam: quem abandona a oração se expõe ao ataque. Quem persevera nela se mantém protegido e capaz de libertar outros. Então, quando pegar o rosário, entenda: você está pegando uma espada. Quando entrar em oração, saiba: você está marchando para o front. Parte 5. Como construir uma vida de oração inquebrável. Se você quer vencer no combate espiritual, precisa entender: oração não é evento, é estilo de vida. Não é algo que você faz apenas quando tem um problema. É a respiração da alma. Os santos não oravam só porque estavam inspirados. Eles oravam porque sabiam que sem oração se tornariam presas fáceis. Padre Pio dizia: reze, tenha fé e não se preocupe. Santa Teresinha repetia: a oração é um impulso do coração, um simples olhar lançado ao céu. 3 pilares para uma vida de oração inquebrável. 1. Constância. Ore todos os dias, mesmo que por poucos minutos. 2. Profundidade. Não apenas repita palavras, mergulhe na presença de Deus. Momentos de silêncio diante do Santíssimo fortalecem mais que 1000 discursos. 3. Arma espiritual. Tenha o rosário sempre à mão. Reze pela manhã, à noite, no caminho, enquanto trabalha. Além disso, una-se aos sacramentos. A confissão limpa o campo para a batalha. A Eucaristia é o alimento que dá força para continuar lutando. E nunca lute sozinho. Ore com a sua família, no seu grupo, na sua comunidade. Onde Cristo está presente, o inimigo não permanece. Com o tempo, a oração deixa de ser obrigação e se torna prazer. Você se torna inquebrável. Parte 6. A oração que protege o lar. Sob a intercessão de Maria e dos santos. A sua casa é mais do que paredes, é território espiritual. E precisa ser guardado. A oração pela proteção do lar é como colocar sentinelas invisíveis em cada canto. Quando você invoca Maria e os santos, muralhas celestiais se erguem. Na Páscoa, o sangue do Cordeiro nas portas salvou Israel. Hoje, a consagração a Jesus e a Maria faz o mesmo no mundo espiritual. São João Bosco recomendava a bênção diária do lar. Santa Teresa de Ávila dizia que Maria é a fortaleza intransponível. São Bento, com sua medalha, afasta o mal. O rosário em família purifica o ambiente. A água benta expulsa o maligno. O lar se torna altar. Quando Maria intercede, Jesus age. E quando os santos se juntam à sua oração, o céu se abre. Parte 7. A oração de proteção para o lar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te consagramos hoje este lar. Seja esta casa um lugar de paz, refúgio e presença da tua graça. Pelo poder do sangue de Jesus, selamos cada porta, janela e parede. Que nenhum espírito maligno tenha autoridade de entrar aqui. Virgem Maria, estende teu manto sobre esta casa, acolhe esta família e guia-nos a Jesus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. São José, guardião da Sagrada Família, protege este lar. São Bento, afasta todo o mal. Senhor, enche cada ambiente com tua luz. Livra-nos de todo acidente, doença e maldade. Espírito Santo, sela este lugar com a tua paz. Amém. CTA final. Inscrição e membros. Se este vídeo falou ao seu coração, inscreva-se agora no Cálice Consagrado e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que fortaleça a sua fé. E se você quer caminhar ainda mais perto, torne-se membro do canal. Você terá acesso a orações especiais, estudos exclusivos e vai nos ajudar a evangelizar muito mais pessoas. O link para se tornar membro está logo abaixo. Vamos juntos espalhar a luz de Cristo até os confins da terra.